Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite de estudo, uma noite fresquinha, né? Tá bem fresquinho hoje. E então vamos nos ajeitar, né, nas nossas cadeiras, sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, absorvendo os fluidos benéficos dessa casa bendita que nos acolhe, que nos proporciona momentos para refletir sobre esse estudo, o que esse estudo traz para a gente, o que faz a gente despertar através dos casos que André Luiz nos traz. Então, aproveitando sempre esses momentos, a gente agradece, né, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E aí, nesse momento, a gente sente a prece através da música. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo, capítulo 16, Exemplo Cristão. E hoje a universitária está aqui, então pode fazer pergunta. Não.
Boa noite. É porque na última quarta o Mauro fez uma pergunta interessante e eu não soube responder. Se puder, Mauro, você quer fazer de novo a pergunta? Acho que é melhor. Só para não passar sem a resposta. Boa noite. Eu perguntei, assim, é mais uma reflexão. Se uma pessoa desencarna num choque elétrico de mil volts, o corpo se desintegra. Então ele não tem aquela fase do velório e nem do cemitério. Se o espírito tem alguma benfeitoria por causa disso, ou de repente é pior, fica até mais atribulado. Boa noite, gente. São questões delicadas e vamos bater no princípio duas coisas. Primeiro, cada caso é um caso. E segundo, numa lei importantíssima que é a lei do mérito. Tá? Numa situação de uma grande descarga, onde simplesmente o corpo é dizimado de uma bomba atômica, né? Nós tivemos milhares de desencarnes assim, Hiroshima, Nagasaki e assim por diante. Se aquele espírito que está ali numa relação de prova, porque é uma situação provacional, kármica, está naquele ambiente que acontece esse fenômeno, primeiro, se ele teve tempo de angariar méritos, se ele fez isso, a condição magnética do biológico dele, que se manifesta no duplo etérico, que controla manifestações importantes dos campos de força do perispírito, ele tem uma espécie de imunização. Então ele tem um entorpecimento que ele não percebe sofrimento, tá bom? E não tem um comprometimento do perispírito. O que foi destruído foi o corpo físico, não o perispírito. Vamos lá. Agora, se é uma pessoa com muitos débitos morais, e o mais importante, não tem intenção alguma de melhorar. Porque todos nós temos débitos morais. Todos nós temos fracassos na vida. Né? Mas existe, às vezes, dentro do nosso coração, já uma vontade de corrigir, de melhorar. Mesmo que a gente não tenha nem começado ainda. Então vamos dizer que existe uma pessoa que não tem nada disso. Tá? Extremamente materialista. Materialista, a gente pensa sempre os donos do poder financeiro. Não, materialista é apegado somente às coisas do mundo. Ele tem uma conexão biológica e mental com o corpo muito grande. Então ele acaba sentindo os impactos vibracionais do choque, da morte súbita, de uma bomba. Ele sente a repercussão disso. E por si, isso já é um pesadelo. Alguns ficam perpetuando esse estado de pesadelo, revivendo o trauma. Veja que a gente encarnado, a gente tem uma coisa que chama estresse pós-trauma. Na hora que acontece, a gente às vezes está tão tomado das circunstâncias que a gente não vê o tanto de dor. Às vezes a gente cortou a mão, está sangrando, a gente nem percebe. Né? De tão envolvido, impactado com o que a gente está vivendo. Só que esfria, ou passa uma semana, um evento muito traumático, um acidente, um assalto. Passa-se às vezes dias, meses, às vezes até anos. De repente eu começo a ter crise de ansiedade. Então é o estado de estresse tardio. Então às vezes a repercussão do sofrimento não é imediata. Então o que acontece? O espírito às vezes está naquela perturbação, ele não percebe o que está acontecendo, mas quando o espírito começa a voltar a ter lucidez, sair daquela confusão, ele começa a se dar conta do que aconteceu. E aí ele começa a acionar uma memória sensorial. Por isso que se fala que no perispírito não se sente a dor, se lembra da dor. E ele começa a relembrar a confusão, e isso é enlouquecedor. Por isso que tudo na vida, mérito. Né? Nós todos somos herdeiros do Pai. Todos nós herdamos. Mas nós vamos ter que buscar esse passaporte. Né? A gente vai ter que ter esforço, dedicação, autoconhecimento. Bem, a Arlete deixou também uma questão. É do próximo capítulo? Posso falar só um negocinho?
fica levando bronca, né? Então, olha a importância do estudo que a gente está fazendo, gente. A temática morte assusta a maioria das pessoas, se não todas, vai. De algum nível mexe com a gente. Às vezes não na revolta, não aceito que meu filho morreu. Me revolto porque comigo. Às vezes a gente não está na revolta, mas está na dificuldade da adaptação do luto. Rotinas. Às vezes, quantas histórias, né? Que o marido que partiu, que fazia coisa de banco, pagava as contas, um monte de coisa. Aí a esposa fica perturbada, né? Adaptação. Né? Então ela sente também uma ausência do companheirismo. E assim por diante, não é isso? Só que a gente esquece que existe o luto de lá para cá. E o caso Dimas mostra um pouco isso. Né? Veja, um homem bom, fez o bem, caridoso, dedicou muito da vida dele. Mas então, por que ele sofreu tanto? Por que foi tão difícil? Teve que induzir sono hipnótico na esposa para que ela parasse de segurá-lo, porque ele respondia muito ao apelo da esposa e ficava muito constrangido, muito alterado. Esse excesso de zelo. Olha só, né? Excesso de zelo, excesso de cuidado. Vocês vejam que na natureza tudo pede equilíbrio, até nas melhores coisas. Toda vez que ele pensava, como é que vai ficar? Eu vou embora. E eles? Vocês vejam a beleza do caso Fábio? A grandiosidade desse irmão, que a Bianca já vai explicar de novo, já vai lembrar a história. Mas ele prepara aqueles filhos, porque a gente fala assim, poxa, mas Yara, não é natural eu ficar com medo? Vou deixar filho pequeno, vou deixar uma mãe doente, vou deixar coisas inacabadas. Aí o Fábio dá uma lição da confiança na providência divina. Ele tem 2 filhos pequenos. A esposa vai ficar sozinha. E ele fala, olha, eu prefiro que você encontre outro companheiro para deixar a vida mais fácil, menos amarga. Né? Ele trabalhando a própria renúncia. Olha, gente, renunciando do apego, extremamente conscientizado, né? De que ela não pertencia a ele, mas o afeto já estava consolidado para a eternidade. Olha que bonito que é. E é essa beleza que a gente está buscando no estudo. Beleza que não é para a gente ficar só vendo, é para a gente começar a sentir e colocar na nossa vida. Né? Que seja uma coisa realmente útil para a gente que realmente conseguir começar a vivenciar isso de um jeito. Primeiro, a gente já começa a aceitar que existe um propósito na partida de cada um. É o primeiro passo, a gente já consegue não se revoltar. Segundo, a gente vai viver o luto, vai ter tristeza, vai sentir falta, vai dar vazio. Esse é o segundo degrau. Mas vai chegar num tempo que a gente vai conseguir soltar esse magnetismo da angústia, da aflição. E a gente vai conseguir se adaptar e dar continuidade às coisas. Então, hoje, faz de conta que ela não falou nada do Fábio ainda. Hoje a gente vai acompanhar a desencarnação do Fábio. Uma pessoa que, como o capítulo diz, é um exemplo de cristão. E quem vai acompanhar a desencarnação dele é o André e o Jerônimo, porque o padre Hipólito e a Luciana vão ficar na casa transitória ainda amparando o Dimas, que não consegue se recuperar, porque quando vem a lembrança da família ainda mexe muito com ele, então ele se altera e desestabiliza todo o processo, né, que eles estão de refazimento, para que ele fique tranquilo e vá para nosso lar. Então, o André e o Jerônimo vão até o bairro pobre, onde mora o Fábio, e chegam até a casa dele, que é uma casa muito simples, mas que tem uma paz, que é muito bem cuidada, que se vê que quem mora lá, né, cuida com muito carinho daquela casinha simples. A Bianca vai ter paciência comigo hoje, porque eu não vim semana passada, hoje ela vai deixar entrar em assuntos um tanto tabuzinhos, né? O que é esse tabuzinho? Dentro do cristianismo, então não é só o espiritismo, dentro do cristianismo existe uma admiração muito grande com a pobreza.
com a simplicidade, fazer o bem mesmo com recursos muito escassos, né? A gente admira até o nível que ultrapassa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a espiritualidade não está nos pedindo voto de pobreza. Está pedindo que a gente aprenda a usar, né? Que a gente aprenda a fazer o uso. E a história dele tem um porquê. Do porquê que ele veio numa situação tão simples, martirizando o corpo no trabalho, já vem com doenças desde a infância. Tem um porquê, tem uma necessidade ali. Uma necessidade expiatória, provacional, né? O abuso praticado hoje, ele tem que testemunhar na própria consciência, que é o pior adversário que a gente tem, está dentro da nossa cabeça nos cobrando, de que nós mudamos o padrão, vivendo o contrapadrão. Tivemos muito poder, muito conforto, muita possibilidade de estudar, estudou fora do país, com todo luxo e conforto. Hoje, ele pequenininho, ficava olhando as crianças irem para a escola, ele sentia uma espécie até de inveja de não poder estar estudando. Então ele lembrava o gosto do estudo, mas que para essa reencarnação não era. Às vezes, nós vamos viver um contrapadrão. Vamos lá, legal. Na sociedade, o contrapadrão é assim, eu tenho um padrão, fui uma dona de escravos, uma senhora de engenho, né? Na minha fazenda, eu comprei muitos escravos, não era assim? Comprava, me achava dona do mundo, a ilusão de achar que eu posso ser dona de uma pessoa, fazer do destino dela o que eu quisesse, dar alimento, não dar alimento, colocar num lugar insalubre, como ele fez, por capricho. Então, é o poder que foi desprezado, não foi usado da forma certa. O meu poder machucou. Eu não tive sabedoria, né? Eu me enganei com esse poder. Isso é um padrão. O que acontece? A vida me convida, às vezes não é na próxima reencarnação, às vezes é numa outra. Dá um tempo de preparação. Reencarnações preparatórias, reencarnações-chave, decisivas, né? Como o Fábio está tendo, e reencarnações preparatórias. Então, quando entra numa reencarnação-chave, eu posso atrair para a minha necessidade expiatória de mudança de comportamento uma reencarnação de contrapadrão, os extremos. Então, eu tive muito poder, muito dinheiro, muito conforto, agora não tenho nada, não sou bem olhada na sociedade, faço parte do grupo dos invisíveis, né? Que as pessoas se afastam. Né? Às vezes mal consigo cobrir meu corpo com as roupas, eu me visto muito mal, porque eu não tenho dinheiro nem para colocar um chinelo no pé. Entende? Esse é o contrapadrão. Mas existe o padrão e o contrapadrão psicológico. Aí é um pouco diferente. Eu tenho o padrão como orgulho. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, muito dona de mim, eu acho que as pessoas têm que me obedecer. Só que aí chega na espiritualidade, ou uma área da minha vida, um tempo da minha vida, que eu falo assim, meu Deus do céu, que vergonha de mim mesma. Como eu pude ser assim? Eu vejo as consequências do meu jeito de ser, trouxe dor, trouxe infortúnio, e aí eu entro num estado de arrependimento e de vergonha tão grande, que eu vou para o contrapadrão. Daquilo que eu me achava, agora não me acho mais nada. Eu me acho um lixo, não consigo decidir, não tenho força de escolha. Entendem? Então, existe o padrão e contrapadrão para o mundo. E existe o padrão e contrapadrão na personalidade. Mas a gente não precisa nem desencarnar para isso, né? Por isso que a gente brinca falando que a gente conhece as pessoas dando e tirando poder. Dê poder a uma pessoa. Às vezes, quando a gente está ali se sentindo amargurado pelas condições sociais, a gente pode até ter a aparência de simplicidade, de humildade, né? De doçura. Vai ganhando poder. Por isso que a prova do poder e da beleza são duas provas muito difíceis. Né? Porque ela vai colocar muitas vezes a vaidade, eu achar que eu sou melhor que o outro. Né?
Então, pode acontecer na própria reencarnação, né? A gente não precisa nem mudar de corpo. Basta. Pode. Ah, pode. A gente não escuta pessoas falarem assim, nossa, quando eu era adolescente, eu sonhava, eu achava que ia realizar vários sonhos, eu ia ser tal profissão, ia ter isso, ia fazer aquilo, não tem? Aí o que acontece? Uma decepção. Às vezes o pai desencarnou, a mãe, que era a alicerce da família, né? Ou teve algum choque, sofreu alguma violência. Alguma coisa na sombra pode ter acontecido e ela sai do padrão de vou realizar, eu vou tentar, né? E ela vai para o contrapadrão. Não consigo nada, não mereço, para mim nada dá certo. Sai do equilíbrio. E tem casos também que nem precisa ter poder aquisitivo, ter poder, né? Às vezes, muitas vezes, sem dinheiro, mas a prepotência é tanta, é tamanha, que o orgulho, acima de tudo, na questão de querer mandar e desmandar e querer ser obedecido, também pode, né? Tem uma companheira nossa que ela fala que ela tem uma amiga ricofóbica. Eu também rio, eu acho engraçado esses termos, mas eles são bastante verdadeiros. Essa é uma menina que ela fala que todo mundo que tem dinheiro, ela menospreza, ridiculariza, tira sarro, todo mundo é fútil, ninguém é bom. Está falando da sombra dela. Está falando dela, não está falando. Porque ela não para olhar quem é aquela pessoa, ela para olhar que aquele título, aquela situação econômica, aquele status faz com que ela se diminua. Então é um jeito de usar o contrapadrão. Ela está no padrão, mas o orgulho dela é muito alto. Incomoda, né? Muito. Lógico que tem comportamentos que a gente não gosta. Né? Uma pessoa muito ríspida, muito grosseira, tudo na grosseria. Lógico que incomoda, mas não é por isso que eu vou odiar a pessoa. Correto? Quando eu começo a odiar, estou com a minha sombra. Mexeu no meu complexo. Né? Algo que eu já passei na pele ou que ainda vivo daquela maneira. Né? Então, tudo que excede uma emoção, me incomoda demais, não está falando só do outro, está falando também na minha história. Né? Eu sei. Então, eles entram na casa do Fábio e são recebidos por 3 amigos espirituais. E um deles se apresenta como o Silvério, que é o pai do Fábio, né, naquela vida. Tinha sido pai dele. E estava ali para colaborar no que fosse possível. E ele começa a falar sobre o Fábio, que ele já sabia, né, que a sua hora estava chegando, e ele já tinha tomado as providências para que aquele momento, quando chegasse o momento, a família, ele estaria tudo preparado. E ele se submetia docilmente à espiritualidade superior. Então ele confiava tanto que ele estava tranquilo em passar por esse processo. E ele fala também que o Fábio teve uma vida muito simples e como eles não tinham condições financeiras, ele não estudou, como a Yarinha falou, apesar de ter muita vontade de estudar, era um menino inteligente, mas a dificuldade financeira da família fez com que ele trabalhasse muito cedo, né? E ele teve essa dificuldade financeira durante toda a sua vida. E ele, mesmo assim, ele casou, né? Teve a família dele. E ele não estava deixando posses para a família, mas ele estava deixando o que para ele valia muito, que era a fé viva, a fé no Pai, né? A sua crença. E ele diz assim, o Silvério: afasta-se do corpo físico jubiloso e confortado com a glória de ter aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido, além de ter se afeiçoado ao Evangelho e ter vivido princípios renovadores.
dentro de suas possibilidades, conseguiu iluminar a mente da companheira e dos filhos, construindo uma base sólida para o futuro espiritual deles. Então ele elogiava muito, estava elogiando muito o Fábio, né? Aí o André, para variar, sempre faz aquela pergunta para o Jerônimo, se o Fábio estava desencarnando no momento certo, na ocasião certa. E ele responde que sim, que o Fábio estava desencarnando no tempo certo. E o pai, emocionado, né, ele fala que realmente é verdade, que seu filho aproveitou todos os recursos que teve, mesmo com o corpo debilitado, que ele era doente desde pequenininho. E aí o André lamenta, ele fala, nossa, e mesmo assim, com a condição física do Fábio, ele serviu a causa do bem, como muitas vezes a gente escuta, né? E o pai descreve como foi a vida do filho, né, que desde pequenininho. Então, o Fábio tinha problemas respiratórios e com 12 anos ele foi acometido pela pneumonia dupla. E sem condições financeiras, eles não fez o tratamento adequado, então sempre teve a sequela, né? Com 14 anos ele teve que trabalhar. E ele foi trabalhar numa oficina mecânica. E todo o gás que saía dos carros, a fuligem que ficava no ambiente, prejudicou ainda mais o estado dele e ele adquiriu a tuberculose. E André, diante dessas informações, quer saber se o pai dele, né, o Silvério, chegou a saber por que o Fábio teve que ter essa encarnação difícil, né? E o pai falou que sim, que a primeira coisa que ele fez, quando ele teve a oportunidade no mundo espiritual, foi perguntar a causa do filho dele ter vindo desse jeito. Então lá, como a Yarinha já começou a falar, querendo roubar minha fala, ele era filho, eles eram fazendeiros, muito ricos, e donos de escravos. E ele, apesar de ele ser um jovem bom, né, ele era rígido nas decisões. Ele não mudava de ideia, ele era difícil de mudar de ideia. Mimado. E ele pegava no pé dos escravos que trabalhavam, que tinham um trabalho mais difícil na fazenda. Então, naquela senzala, né, naquele lugar que era um galpão grande, não era arejado, e aquele monte de escravo dormindo todos juntos causava problema respiratório em muitos. E muitos morriam ali na senzala por conta desse ambiente de ar viciado que eles viviam. E então, mesmo sabendo disso, o Fábio não modificava o ambiente, eles tinham condições, né, para isso. Apesar dele ter estudado fora, ter ido estudar na Europa, aperfeiçoar seus estudos, ele era um cabeça dura, ele era um pensamento rígido. E o pai, chateado com essas lembranças, pede para mudar de assunto, né? Porque era uma história que deixava ele triste. E assim começa. Deixa eu parar nesse trecho, porque é importante. Todos são, né? Mas olha só. Primeiro, então, ele lembra o porquê. Tudo tem um porquê. Então, essa reencarnação dele, desde cedo, mais frágilzinho, já uma predisposição pulmonar, quer dizer, já havia o miasma da ação do pretérito agindo naquele local do corpo dele.
Quer dizer, o perispírito já carregava as marcas de sensibilidade pelo motivo do erro. Então, por capricho e por desconsideração da vida humana, ele podia ter o luxo dele, o conforto, mas o outro era a vida que ele tinha que levar. A gente às vezes não é por maldade, é indiferença. A indiferença, não, a vida dela é essa. É essa a vida dela. Então eu não faço nada, nem para atenuar o sofrimento, entende? Então o descaso dele, não quer dizer que ele estava açoitando, ele estava machucando com as próprias mãos, mas ele estava machucando pela petulância, por ser um menino mimado. Muito bom. Só que essas pessoas não desencarnaram só porque o ambiente era ruim, no galpão, friagem, péssimas condições alimentares, todo mundo aglomerado, higiene zero. Era por esforço e trabalho. O esforço e trabalho. Aí vem o quê? Desde cedo ele tem que trabalhar. Não tem facilidade. Tem que lutar desde cedo. Desde cedo ele tem que lutar com a manifestação perispiritual que ultrapassa as barreiras do perispírito para o corpo. Aquilo que ele causou de enfermidade no outro, ele traz para o próprio corpo. Entende isso? E não só, ele não pode ficar parado, ele não tem o luxo de ficar se cuidando, ele não tem dinheiro nem para ir no médico, nem para tomar o remédio. Ele tem que lidar com aquela dor dele, com a fragilidade, trabalhando. Por isso que o amor tem sofrimento. Por quê? Ele deu um testemunho de amor na reencarnação dele. Não deu um testemunho de amor? Ele não sublimou o ódio do passado? Né? Quantos obsessores estavam atrás dele? Quantas pessoas que desencarnaram naquela condição e quiseram se vingar? Então a atração da doença, ele foi contaminado, entre aspas, se ele não tivesse agentes mórbidos no perispírito, por causa do ato do passado, ele não teria se contaminado. Por isso a gente vê na época da pandemia, por que tivemos pessoas que trabalharam, estavam lá trabalhando todos os dias, enfermeiros, médicos, técnicos, por que não se contaminaram? Entendem? Então, e por que outros que nem saíram na rua? Né? Parece que o vírus estava assim, vem cá, não é assim? É hoje, vou te pegar. Porque existe manifestação do nosso passado. Se não for com esse, vai ser com o outro. Mas vamos lembrar que cada doença tem o seu traço mórbido do caráter. É isso que é legal a gente entender. Nenhuma doença vem, nem desenvolvida, nem adquirida. E também não acidente. A Cris está atrás. E aí, nesse caso do Fábio, pode-se dizer que, pela forma como ele agiu frente a esses desafios, foi uma prova, então, e não uma expiação? Foi uma prova, não foi uma expiação. Então foi né? prova mesmo. E ele não deixou que a prova se tornasse uma expiação através da revolta dele. Ele não se revoltou, ele aceitou aquilo. E aí, eu fiquei aqui pensando, né, nesse frio. Quantas pessoas sofrendo? A partir do momento que, se eu tenho alguma coisa parada na minha casa, também entra nesse descaso, não entra? Indiferença. Né? Até o Evangelho fala que o problema do nosso tempo moderno é a indiferença moral. Sim. Sim. Você vai resolver o problema social se você der uma cesta básica? Você vai resolver o problema do frio, das mudanças polares por causa de um cobertor? Não. Mas não vai aliviar? Sim. Então, o alívio nos traz esperança. Lembra que o Evangelho fala que uma das coisas piores que a gente pode tirar de alguém é a esperança? Então, recobrar a esperança. Né? Quantas vezes a entrega de uma comida, de uma cesta básica, a pessoa fala assim, nossa, eu estava rezando para chegar. Entende? Uhum. Então, é necessário. Algumas pessoas falam que é um assistencialismo. Espera. Né? Saia do conforto da sua casa um pouco. Compartilha aquilo. Não está nem falando, porque o Evangelho nos ensina a compartilhar aquilo que nos faz diferença. Como a mulher do gasofilácio.
anda quilômetros para encontrar Jesus, e lá no local onde as pessoas faziam oferenda, ela pega todo o dinheiro da vida dela, que eram as 2 moedas. Aí ele fala, essa deu. Porque ela deu daquilo que era importante. Não está nem pedindo para dar, assim. Está pedindo para dar aquilo que não sobra. Então, é um jeito. Só que, nesse caso, pela escolha dele, as consequências na vida dos outros foram muito piores. Sem polemizar, mas vamos polemizar. A sua vida, você acha que do jeito que você vive, você consegue anestesiar o sofrimento de alguém? Atenuar o sofrimento de alguém? Do jeito que você escolheu viver, sua carreira, seu jeito de lidar com as pessoas, você acha que é uma pessoa que contribui para levar alívio, esperança? Ou você está ainda perdido na ilusão do dia a dia? Adoro uma questão do Sócrates, a gente vira e mexe e fala aqui, né? Ocupado com, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Às vezes a gente dá tantos motivos que está correndo, está tão preocupado, e às vezes, na verdade, a gente está preocupado com coisa... Esse é o exemplo do Fábio. Tem todos os motivos para se preocupar, mas ele confia. Né? É muito bonito, né, esse exemplo. O resto desse fluido, que ainda estava no perispírito, o resto do fluido manifestante da reencarnação passada, ainda estava ali. E era preciso ser extinta. Então, quando a esposa começa a dar o banho, que é um passe, né? Aquele fluido vai saindo das células. Olha que legal. Vai saindo e fica na superfície. Olha que interessante, ele desintoxica na desencarne dele, sai toda a energia deletéria que estava ainda daquela época, e é limpo com o passe. E ele recobra a lucidez. O bem vale a pena, né? Então, o Jerônimo chama os amigos espirituais que estão ali para começar a fazer o processo de desencarne do Fábio. Mas antes o pai dele pede que se eles poderiam reunir a família para fazer o culto doméstico, só a família, né? E o Jerônimo acha que é uma boa ideia, que vai ser muito providencial e faz com que a família fique a sós, porque os vizinhos, os amigos iam naquele dia da semana para fazer o culto doméstico na casa deles, que era quase uma reunião pública, como a Yarinha está falando. Então, o Jerônimo e o Aristeu, que era outro espírito amigo que estava lá, começam a aplicar passes longitudinais no Fábio para ele dar uma melhorada, né? E para depois o Fábio conseguir conduzir o evangelho para a família. Então eles aplicavam os passes longitudinais, fazendo que as substâncias nocivas, ao invés de saírem do organismo, ficassem presas à flor da pele, sem tirarem tudo dele. E o André queria entender o porquê daquilo, esse processo. E o Jerônimo explica que por Fábio estar muito fraco, as substâncias retidas na pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho. E por influenciação dos amigos espirituais, ele pede à sua mulher para tomar um banho morno. E o Jerônimo e o Aristeu ministraram agentes de absorção na água pura. Então, o André nota que essa operação é acompanhada de efeitos salutares e que a capacidade da água de absorver essas impurezas foi surpreendente. Tempos atrás, o Dr. Risse, amigo espiritual da casa, nos falou da importância do banho,
que o banho não é só uma higiene física, é uma higiene astral, é um passe, é um ansiolítico, antidepressivo, indutor do sono, 1000 coisas. Ele limpa. Mas que tem muitas pessoas que tomam banho, mas não lava a cabeça. Lava a cabeça uma vez por semana. A gente esquece que aqui é o campo de força do pensamento, das emoções nobres. Olha a sujeira, olha o meu cabelinho como já está oleoso. Eu lavei o cabelo de manhã. A gente exala. Nós precisamos da higienização. Até a gente aprender a fazer a higienização da mente com o corpo. Então nós precisamos, veja quantas vezes a gente está exausto, cansado, mal-humorado, e o banho acalma a gente, renova, relaxa. Então o banho não é uma limpeza só daquilo do nosso cheirinho do final do dia, né? É a limpeza energética. Muitas vezes você vê que uma pessoa que está com uma depressão profunda, ela não consegue tomar banho. Por quê? Ela está envolvida com os obsessores. E eles sabem disso. Quanto maior a sujeira, mais dificuldade ela tem de ter lucidez e elevar o pensamento. Ela fica envolvida com aquele sofrimento e não consegue pensar coisa boa. Então nós precisamos tomar banho. Agora vamos lembrar outra coisa? Não impregna? A espiritualidade fala que as paredes das nossas casas, de acordo com as ideias, palavrões, brigas, aquela energia pesada de raiva, de tumulto, forma como se fosse lodo na parede, escorrendo, como se fosse aquele... É que está gravando, mas fosse aquele catarro, né? Aquele muco, desculpem. Estou tentando filtrar aqui o cansaço do dia, melhor palavra, e vai escorrendo. Então aquilo tem vida, aquilo é sujeira. Então a gente precisa realmente de higienização. Você imagina a casa dele, que ele recebia para o evangelho as pessoas da comunidade. Olha quanto trabalho de cura acontece ali. Então você toma banho e coloca a mesma roupa. Eu tenho casos de pacientes no consultório que falam, não, eu tomo banho, mas usa a mesma calça, a mesma cueca. Gente, lembra que, sem perceber, é sério, não estou brincando. Não estou brincando não só no relato, mas da seriedade da situação. Porque a pessoa acha, ela está com uma patologia, ela não percebe que ela traz uma patologia de escassez. Ela traz uma patologia associada ao magnetismo baixo, é viciante e contamina. Então a nossa higiene pessoal não é tão simples assim, né? Yara. No caso, na França, que tem o hábito de não tomar banho, como é que fica? Algumas pessoas falam, alguns dermatologistas até falam, né? Olha, não exagera no banho, né? Nós temos defesas naturais do corpo. É verdade. A gente não precisa também ficar esfregando o corpo com toque, tá? Mas nós temos que lembrar que nós precisamos dessa higienização. Agora, vocês imaginam, quantos problemas, às vezes, vão aparecendo socialmente por causa da sujeira? Né? Eu disfarçar a sujeira e colocar ela debaixo do tapete, usar um perfume, uma essência. Né? Então, por que não? Por que não mudar alguns hábitos que são tão antigos? Tá? Então, é uma concentração maior, coletiva, de miasma. Não tem jeito. Né? É uma perda. Eu aprendi num curso de médiuns que durante o banho o pensamento elevado é um alto passe. É um passe. A caixa d'água da nossa casa. Né? Estava falando com uma pessoa esses dias, sabe que ela me falou que a caixa d'água da casa dela não era limpa desde que o pai estava vivo. E o pai já tinha desencarnado há mais de 10 anos. Precisamos. Você imagina que às vezes a família tem discussões, tensões, disputas de partilha, um monte de coisa. Onde que vai canalizar? Na água. Vai criar. Então a gente precisa primeiro higienizar também a nossa caixa d'água. E quando a gente usar um copo de água, isso aqui é um passe quando a gente bebe a fluidificação, né? Então o banho é um passe. Se você eleva o pensamento ainda, não precisa nem ficar fazendo preces mirabolantes. Pai, obrigado. Sentir aquele prazer é um passe, é uma prece, né? Ah, ufa!
Ela perguntou se uma vez ao ano é suficiente. Eu falei, quase morri agora. Limpar a caixa d'água? Acho que pelo menos, né? Aqui que a gente tem mudanças, né? Aqui tempos e tempos de chuva, fica com muita lama. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, vamos continuar, porque senão não vai dar tempo. Então, o Fábio, depois desse banho, se regenera, fica mais disposto e volta para a cama de pijama, limpinho. Ele trocou o pijama. E um pouco depois das 19, o pai dele volta, porque ele tinha saído rapidinho, falando que está tudo pronto para que a reunião exclusiva da família acontecesse. Então, o Fábio se dirige para a mulher dele e fala assim: creio que não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e quero aproveitar a pausa do repouso. Então ela vai buscar os filhos, que se sentam ao lado do pai, e o Fábio abre o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e lê o versículo 44, capítulo 15, que ele leu com a ajuda do pai, do Silvério, que estava ali ao lado dele, né? E a leitura foi assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, há corpo animal e há corpo espiritual. E depois da leitura, dessa breve leitura, um curto silêncio, e ele inicia uma prece comovido. Logo em seguida, o pai dele coloca a mão na sua cabeça para inspirá-lo, e uma corrente luminosa se estabelece no organismo dele, do Fábio. E desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas. Os olhos do Fábio começam a adquirir um brilho, né, um brilho maior, e a sua voz se fez ouvir com diferente inflexão. Falando com sua família, com a mulher e os filhos, com um olhar terno, ele diz: algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que o sono me abençoa. Sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração. E estou certo que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências foram tomadas em benefício da nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade mortal. Aí ele olha particularmente para a mulher dele e, emocionado, ele fala que está tudo preparado para que ela não tema os obstáculos que vão surgir, que o trabalho vai ser continuado, e para crer que a saudade edificante estará sempre com ele. Que assim que se recuperar, depois de chegar no mundo espiritual, estará atuando junto a ela e a família. E que a aliança que está unindo eles agora vai ser eterna. Mas ele deixa claro que ele ficará muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um novo companheiro, digno e leal. E que se aparecer, ele espera que ela não recuse. E ele continua: nossos corações, Mercedes, são como aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor.
Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante espiritualidade para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Ele usa uma manobra psicológica muito interessante para que ela não fique fechada. Ele fala que ele vai pedir a Deus a possibilidade de ele mesmo encaminhar um novo parceiro para ela. Olha que interessante. Para reforçar, para que ela confie. E confie nesse sentimento que surja. Né? Que ela não entre em conflito se está traindo, se está mentindo, se está machucando, maculando os votos que eles têm. Né? E naquele momento, ele está ali inspirado no desapego. O que está dando força a ele é porque ele não está aprisionado ao é minha mulher, são meus filhos, minha casa. Esse é o nosso problema. Né? A gente acha que a gente está ali insubstituível. Nós não somos. E ele continua falando que se ele puder, ele vai trazer estrelas do céu para ela, para enfeitar as esperanças dela. E ela se emociona demais, chora. Né? E terminado esse evangelho no lar, a Mercedes pede para o filho mais velho fazer a prece final. E o filho inicia a prece. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução da tua lei, trazida ao mundo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã, se permites, ó meu Deus. Nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a soberana vontade, assim seja. Aí os filhos beijam o pai e a mãe e vão dormir. Ele pede um pedaço de tecido limpo, né? Tampa a boca dele para não contaminar, né? O altíssimo grau de contágio, e beija. E aí, a espiritualidade, né? O André Luiz olha, nossa, mas ele passa energia limpa para esses filhos, ele não passa nenhuma contaminação, né? Olha que bonito. Né? O André fala que havia tanta alma, tanto afeto naquele gesto, que um jato de luz saía de sua boca e atingia a mente dos pequenos. Era um beijo saturado de magnetismo santificante. E o Jerônimo fala baixinho que outros verão micróbios e eles viam amor. Então as crianças vão dormir, o assistente Aristeu, que auxiliava, levou as crianças para o sono delas numa paisagem alegre, para que elas não se acordassem quando acontecesse o desenlace do pai. E o casal tentando conciliar o sono, o serviço de libertação foi iniciado. E o Silvério amparava o filho e o Jerônimo aplicava os passes anestesiantes para o Fábio. E o Fábio começou a sentir uma deliciosa sensação de repouso. Em seguida, o Jerônimo inicia as operações magnéticas sobre o aparelho respiratório. André vê a ruptura de um importante vaso. Fábio acorda tossindo e saía muito sangue da sua boca. A Mercedes levanta assustada e Fábio consegue falar para ela chamar o médico e não se preocupar, porque esse é o fim. Né? Chegou o momento. E o Jerônimo prosseguia, separando o organismo perispiritual do corpo do Fábio.
Um vizinho, a pedido da Mercedes, vai buscar ajuda, prestativo, e o André repara que o Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas com muita facilidade. Ele repetia o processo minucioso, desatando primeiro o plexo solar, depois o coração e o cérebro, até que o perispírito foi totalmente afastado do corpo físico, restando apenas o cordão prateado. 1 hora depois da desencarnação, o Jerônimo cortou o cordão prateado e declara que ele está completamente livre. O que deixou o André admirado, porque o Dimas foi tão demorado, foi tão trabalhoso, né? E como a gente falou no capítulo anterior, nenhuma desencarnação é como a outra. É pedido a 72 horas, né, de tempo, se for para fazer a cremação, existe um tempo. Então a gente já entendeu que esse tempo é a possibilidade da demora. São 2 casos de pessoas boas, né? Sem considerar ainda os desencarnes de pessoas violentas, de pessoas que promoveram o bem, né, que estimularam o ódio no outro, tá bom? E a gente? Estamos mais para Dimas, mais para Fábio. Se fosse hoje, né? E aí? A gente ia conseguir não estar com pesar? Olha como fica tal coisa. Será que a gente conseguiria ter a lucidez daquilo que a gente estuda? Quantos de nós já estamos estudando essas páginas, esse caminho há anos? Anos. Quanto que essa linguagem às vezes já é tão familiar para a gente, né? Mas e a nossa vez? O comum, o familiar, ele já está trabalhado dentro da gente a ponto da gente conseguir soltar? Vibrar? Então, que a gente entenda que a gente não pode ficar nesse aspecto. O Dimas já foi maravilhoso, já é acima da média. Poxa, a vida tão difícil é. Há alguns anos atrás, a espiritualidade veio batendo na tecla, há alguns anos, hein? Que os espíritas, não é porque é melhor ou pior, é porque o espírita conhece a vida depois do túmulo, que estavam desencarnando muito mal. Isso foi um chamado do mundo espiritual para a gente, um alerta. Os espíritas estão desencarnando muito mal. Isso quer dizer o quê? Que a gente sabe, mas não faz. A gente sabe na hora de dar conselho para alguém, né? Lembra aquele caso meio hilário de quando o Chico falou, olha, está vindo um espírito muito bravo, você aplica o evangelho com força, levou cada bordoada com o evangelho, né? Não é assim? Não é assim que é para aplicar o evangelho, né? Então, que a gente possa levar essa reflexão. E quando chegar a nossa hora? Pode ser pouco, tá? Pouco tempo. Pode ser daqui a pouco. Pode levar alguns anos ainda. Mas é aí, né? A gente vai conseguir fazer isso com um certo prazer até, uma felicidade até de voltar para a casa do Pai, ou a gente vai arrancar da alma uma dor enorme. Então, o Silvério beija o perispírito do filho e entrega o filho para Jerônimo, explicando que não queria que o Fábio o reconhecesse naquele momento, porque talvez pudesse aflorar a memória e atrapalhar o momento da partida. E quando ele estivesse recuperado lá na casa transitória, ele iria até lá e encontraria com ele. E fala para eles levarem o Fábio sem perda de tempo, que ele se incumbiria de inutilizar os resíduos vitais que permanecem, né, na casa, para que as entidades perversas não utilizem. Então o Jerônimo agradece, emocionado, aquele pai, né,
aquela missão que ele teve, tão bonita, e levam o Fábio como se ele fosse um sagrado depósito. Ai, eu choro. E então eles partem e o André observa que enquanto eles subiam e observando o Fábio adormecido, que os pontos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. E assim termina o capítulo 16. E a gente, quem quiser já vai se preparando para o próximo, no mundo maior, né, Marinha? Ainda restam alguns capítulos para a gente encerrar esse, mas o próximo já será no mundo maior, de André Luiz também, continuando ele mostrando para a gente, reportando para a gente a vida no mundo espiritual. Acho que nós teremos ainda em torno, né, um pouco mais, um pouco menos, de 4 semanas até entrar no próximo livro, No Mundo Maior. Vamos descansar um pouquinho agora o nosso pensamento. Pessoal que está em casa também, vamos pensar aqui na oração desse momento, não só preparando o ambiente para o trabalho da desobsessão, que já vai começar logo mais, às 8 horas, mas que nós estamos também contribuindo na doação de energia para aqueles que estão partindo. Estão nos hospitais, estão em seus lares, mas que já estão se preparando. E essa energia é levada pelos mentores, esse ectoplasma, para fazer esse processo magnético de soltar as vibrações, os liames que prendem ao corpo, trazendo alívio. Então vamos vibrar através do exercício da caridade, através do nosso pensamento. A caridade pode ser feita através da prece, da oração. Então vamos dedicar essa oração a todos aqueles que estão se preparando para partir. Todos os familiares, amigos, que precisam vivenciar essa experiência de maneira digna, de maneira equilibrada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Que Jesus nos acompanhe. Quem for continuar conosco, por gentileza, nos ajude na sustentação do trabalho pelas preces, pelo silêncio. Por favor, enquanto estamos aqui, evita acionar o celular, a menos que seja para alguma coisa importante ou do trabalho. Caso contrário, deixa o celular quietinho, tá bom? Vamos entrar em sintonia para o trabalho agora. Muito obrigada.